Mais uma questão facinho aí, que a gente já resolveu. Pessoal, não sei se vocês observaram, mas todas essas questões da revisão foram questões das listas. Então, eu só selecionei 17 questões com carinha de prova. Dessas 17, vocês vão ver que o estilo delas estão na prova. Então, são questões baseadas nessa lista aqui. Quem resolveu essa lista toda vai estar tranquilo. E ficou só alguma duvidazinha, está tirando a dúvida agora aqui. Então, pronto. Vai estar super tranquilo para a prova. 12ª, pessoal. Calcule os seguintes limites. Pessoal, quando o limite tende ao infinito, o que a gente faz? A gente considera apenas o termo de maior grau do polinômio. Certo? O que é que acontece? Na primeira questão, tem limite com x tendendo a infinito de quem? De x ao quadrado mais 3x menos 7 sobre 2x ao quadrado mais 1. Em cima, quem é que tem o maior grau? X ao quadrado. Então, tu vai ficar só com x ao quadrado. Em cima. Embaixo, quem tem o maior grau? 2x ao quadrado. Então, embaixo, tu vai ficar só com 2x ao quadrado. Tu vai esquecer todo o restante. Vai ficar só com esses dois. Então, teu limite vai ser x ao quadrado sobre 2x ao quadrado, né? Com teu x tendendo a mais infinito. Cortou x ao quadrado. Com x ao quadrado ficou só 1/2. Esse limite, então, igual a 1/2. Segunda questão. Vai ficar limite de x tendendo a mais infinito da função que x ao quadrado mais 3x menos 7 dividido por 2x mais 1. Mesma coisa. Pega só o de maior expoente, né, que é x ao quadrado em cima e o de maior expoente embaixo, 2x. Então, limite de x ao quadrado sobre 2x cancela um x com um x, cada um divide em cima e embaixo por x, né? Vai ficar então x sobre 2. X não tende a infinito, e infinito dividido por 2 é quem? É infinito. Então o limite aqui é infinito. Terceira questão, vamos pegar os dois polinômios de maior grau também. Em cima vai ficar quem? 3x à quinta. Embaixo, 6x à quinta. Corta x à quinta com x à quinta, fica 3 sobre 6, então que é igual a 1/2. Quarta questão, limite de 3x à quinta menos 2x à terceira mais 4. O que acontece? Também você vai pegar o de maior grau. Ah, só tem em cima. Então, beleza, mais fácil ainda. Tu vai pegar só em cima, não tem nenhum divisor, não tem ninguém que divide, né? Então, vai ficar 3 vezes x à quinta só. X à quinta tende a infinito. Infinito elevado à quinta é infinito. Vezes 3 é infinito. Então, a resposta é mais infinito. Quinta questão. O quinto item, a gente tem que ter um bocadinho de atenção, procurar ter um pouquinho mais de atenção, porque ele fala do limite com x tendendo a menos 2 pela direita. Se é pela direita, esse 2 ele vai chegar próximo de 2, mas ele vai chegar num número maior do que menos 2. Um número maior que menos 2 é que menos 1,999999. Tem muita gente que confunde, bota um número maior que menos 2, bota menos 2,1, por exemplo. Não, 2,1 ele é menor. Cada vez que o número se distancia da origem, do zero, ele vai ficando pela esquerda, ele fica menor. E quando ele se distancia pelo lado direito, ele fica maior. Observe que na escala, se a gente fizer uma retazinha dos numéricos, né, vai ficar o 2 e o menos 2, né? E menos 2,1 aqui. E o 1,999 vai ficar aqui do outro lado, do lado direito. Então, ele é maior. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? Questão. Você vai substituindo por menos 2 na equação. Menos 2x vezes menos 2 sobre 4 menos 2 ao quadrado. Em cima vai ficar menos 2 com menos 2, né? Mais 4. 4 com menos 4.
você já ia colocar aqui 4 com menos 4 dá 0. Observe que isso aqui é uma indeterminação, pessoal. Só que não vai ficar aqui, não vai ficar 4 menos 4, 0. Por quê? O menos 2 não é pela direita? Então, esse 4, o 2 elevado ao quadrado, aqui não seria menos 2 ao quadrado, é menos 1,999999. Então, vai ficar um número bem próximo de 4, só que ainda vai ficar maior do que 4, né? Então, vai ficar aqui 4 menos 3,999999, por exemplo. Pode arrochar no 9 aí. Então, vai ficar 4 dividido por 0,00001, um número bem pequeno. Quando você divide um número pelo número bem pequeno, pequeno ao infinito, vai dar infinito. Certo? Observe que o denominador é um número muito pequeno, tendendo a ser, né, esse 0,000, infinito e zeros aí. Não, se ele tende a infinitos zeros embaixo aqui, quando o resultado dessa divisão vai tender o quê? Ao infinito. Então, logo, a resposta aqui vai ficar mais infinito. Certo? Ficaria... Entendido aqui a questão? Vamos para o item 6. O item 6 a gente continua pegando aqui polinômio de maior grau. Em cima vai ficar o quê? Em cima é x a sexta menos 2x a quinta mais 7x a terceira mais 2. Vamos pegar só o x a sexta. E embaixo aqui, no denominador, x a quinta menos 2x a terceira mais 4. Vai ficar só o x a quinta. Então fica o limite de x a quinta sobre x a sexta sobre x a quinta. Vamos dividir em cima e embaixo por x a quinta. Vai ficar só x. E x vai tender a menos infinito. Então o limite é igual a menos infinito. Sétimo item. Mesma coisa. Vamos pegar só o de maior expoente em cima, que é 4x a quarta. Embaixo, 6x a quinta. Corta x a quarta e x a quinta, né? Simplifica todos os dois por x a quarta, né? Vai ficar 4 dividido por 6x. O x tende ao infinito, não é isso? Tende a mais infinito. 4 dividido por um infinito vai dar 0, vai dar um número bem próximo, 0,00000, bem próximo de 0, que você bota 0, certo? Qualquer número dividido por infinito, ele vai tender a 0, ele será 0. Vamos lá, pessoal, vamos 13ª questão, derivadas. Vamos lá, derivada, um assunto importante da gente, que a gente tem que analisar com bastante cuidado, e ele quer dizer o quê? A derivada de uma função, ela trabalha em cima de quem? Em cima de pequenas variações. Então, é o limite quando aquele teu ΔX, aquela tua variação, tende a 0. Calcula aquele limite da variação ali com ΔX tendendo a 0. Para ser o quê? O intervalo, qual é o valor daquela função naquele intervalo pequenininho ali. Certo? E a gente tem algumas regrinhas de derivação. Se a derivada ela trabalha em cima de variação, se a gente pega uma função que ela é uma constante não tem variação. Então, logo, essa derivada é 0. A resposta do primeiro item, f de x é igual a menos 5. O x aqui pode ser qualquer número, pode ser 1, 2, 3, 1 milhão. A resposta toda a vida vai ser menos 5, né? Ela aqui, ó, é uma linhazinha no menos 5 aqui. Então, derivada de menos 5 é o quê? É 0. Menos 5 é uma constante. Observe, qualquer número é uma constante. Se eu tiver 1, 2, 3, 4, 6 são todos constantes. Não tem variação, certo? 1 é 1 e pronto, acabou-se. Menos 5 é menos 5 e pronto. Então, não tem variação. Então, isso é uma constante, certo? Então, derivada de uma constante é 0. A resposta do primeiro item, derivada de menos 5, 0. Segunda. Agora, todas as outras, segunda, terceira e quarta, a gente vai usar o quê? Essa formulazinha bem aqui. f de x é igual a vezes x elevado a n.
Derivada de f de x fica a vezes o nzinho que estava lá em cima, no expoente, vai descer e multiplicar junto com a, e no expoente, onde era n, vai ficar n menos 1. No exemplo aqui da segunda questão, eu tenho 1/3 vezes x à terceira. Derivada de 1/3 vezes x à terceira é 1/3 vezes 3 vezes x à segunda. Por que x à segunda? 3 menos 1, 2. Ok? Vamos agora à derivada de menos 1 meio vezes x à segunda. Menos 1 meio vezes 2 vezes x, né? X à segunda, no 2 menos 1, 1, então fica x. Derivada de 4x fica 4 vezes 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Então, fica 1 aqui, fica só 4. Então, vai ficar 3 sobre 3 vezes x ao quadrado, menos 2 sobre 2 vezes x, mais 4, que fica x ao quadrado, menos x mais 4, derivada dessa função. Ok? Terceira, f de x igual a x elevado a menos 4 sobre 3. Pessoal, o expoente é uma fração, mas não se assuste por causa disso. Você vai resolver ela do mesmo jeitinho. Vai pegar esse menos 4 sobre 3, desce para lá multiplicando, vai ficar menos 4 sobre 3 vezes x elevado a menos 4 sobre 3, menos 1. Resolve esse menos 4 sobre 3 menos 1. Você faz o MMC. MMC aqui vai ser 3, né? Porque 1 é 1 sobre 1. Aí vai ficar menos 4 com menos 3, tudo isso sobre 3. Ok? Então fica menos 4 sobre 3 vezes x elevado a menos 4 com menos 3 dividido por 3. Vai ficar menos 4 sobre 3 vezes x elevado a menos 7 sobre 3. Ok? Parou aí. Último itemzinho. Mesma coisa. X elevado a 2/3 mais x elevado a 1/5. Pega o 2/3 que está em cima, vai para baixo multiplicando x, fica 2/3 vezes x elevado a 2/3 menos 1, né? Mais 1/5 vezes x elevado a 1/5 menos 1. Fica 2 vezes 3 vezes x, faz o MMC aqui do expoente, que vai ficar o quê? 2 menos 3, tudo isso dividido por 3, mais 1/5 vezes x elevado a 1 menos 5 dividido por 5, como vocês observam aí, né? O que é que fica? 2 sobre 3 vezes, calculando aqui, ó, 2/3 menos 2 menos 3 menos 1 sobre 3, né? Então 2/3 vezes x elevado a menos 1/3, mais 1/5, né? Então fica x sobre 5 elevado a menos 4 sobre 5. Ok? Pronto. 14ª questão. Dada a função custo c de x é igual a 0,3 vezes x à terceira menos 2,5 vezes x à segunda mais 20x mais 200. Obtenha o custo marginal para x igual a 100 e x igual a... x igual a 50 e x igual a 100. O que é um custo marginal? O professor, é tão caro que é um roubo, é um marginal esse custo. Não, pessoal, não é isso. É o custo que fica na margem, né? Daqui a pouco vocês vão querer fazer a revolução aqui também contra o meu custo marginal aqui. Não, pessoal, calma aí. O que é esse custo marginal? É o custo que fica na margem. Ele margeia a equação. Então, ele é o custo apenas... Por exemplo, quando eu digo o custo marginal para x igual a 50, é o custo para eu produzir a unidade de número 50, a 50ª unidade, né? Certo? Então, vai ser o quê? A variação do meu custo, o quanto cresceu do 49, né? Do 49 para o 50, quanto variou aí? Quanto aumentou esse meu custo aí?
certo? Vai ser esse meu custo marginal, C de 50. Ok? Então, é o custo exatamente de produzir a 50ª unidade. Vamos lá. O que é que você vai fazer primeiro? Obter nosso custo marginal. O que é o custo marginal? É a variável, a derivada da função custo, certo? Então, a função custo marginal é só derivar a função custo. Derivei ela aqui, como é que vai ficar? A função é 0,3 vezes x à terceira, menos 2,5 vezes x ao quadrado, mais 20 vezes x mais 200. Vou pegar o 3, está lá em cima no expoente, vem para baixo multiplicando, 3 vezes 0,3 vezes x à segunda, né? Era 3, 3 menos 1, 2. Menos 2,5 vezes 2 vezes x mais 20, né? Derivada de 200, toda a vida é zero, né? Derivada de uma constante. Então, morreu aqui, ficou mais 20. 3 vezes 0,3, 0,9. 0,9x ao quadrado, menos 2,5 vezes 2, 5. Então, menos 5x mais 20. Pronto, essa é a tua função do custo marginal. Vamos agora calcular esse custo marginal de 50, né, da produção da 50ª unidade, pontualmente. Então, você vai fazer o quê? C' 50 é igual a 0,9 vezes 50 ao quadrado, menos 5 vezes 50, mais 20. 50 ao quadrado é igual a 2.500, fica 0,9 vezes 2.500, menos 250, mais 20. Fazendo esse cálculo todo, vai ficar aqui 2020. Então, o custo para produzir a 50ª, né, na unidade número 50 é 2020. Vamos calcular agora aqui o custo para produzir a peça de número 100. Vamos ver na função marginal, a gente pega essa função marginal, C' de x é igual a 0,9 vezes x ao quadrado menos 5x mais 20. Vai ficar 0,9 vezes 100 ao quadrado menos 5 vezes 100 mais 20. 0,9, 100 ao quadrado é 10.000. 10.000 vezes 0,9, 9.000. 9.000 menos 500 mais 20 vai dar aqui 8.520, custo de 100 peças. Certo? Ok. Então, vamos agora aqui, questão de número 15. Dada a função custo, C de x, igual a 0,3 menos 2,5x ao quadrado, mais 20x mais 200, obtém um custo médio para x igual a 10. Ele quer saber aqui qual é o custo em média de produzir 10 unidades. Lembrando que a fórmula do custo médio é CM é igual, o custo médio é igual a C de x sobre x. Vou pegar aqui, não tem nem que calcular a derivada nem nada. Ele falou de custo, não falou de custo marginal. Então é só pegar a função de custo que ele deu aí, pegar, substituir onde tem x por 10 e depois dividir essa função toda por 10, como a gente vai fazer aqui, ó. 0,3 vezes 10 à terceira, menos 2,5 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10, mais 200. Tudo isso dividido por 10. 0,3 vezes 1.000, né, que é 10 à terceira, fica 300, menos 250, mais 200, mais 200, vai ficar aqui fazendo as contas, 450 dividido por 10, que é igual a 45. Então, a média para produzir 10 unidades é de 45. Ok? Vamos lá, pessoal. Penúltima questão, questão de número 16.
Dada a função receita, R de x é igual a menos 3 vezes x ao quadrado mais 1.500x. Obtenha a receita marginal quando x igual a 250. Então, o que é que ele quer? Ele quer a receita na margem. Então, ele quer a derivada da receita, da função receita. Então, você vai ter que derivar ela e aplicar o x igual a 250, né? Dada a função receita, R de x igual a menos 3 vezes x ao quadrado mais 1.500x, obtém a receita marginal quando x for 250. Então, ele quer a receita da peça de número 250. Ponto. O que é que você vai fazer? Derivar a função de receita, derivou a função de receita, substitui o x por 250. Vamos derivar essa função. Vai ficar menos 3 vezes 2, x, mais 1.500, né? Vai ficar menos 3 vezes 2, menos 6x, mais 1.500. Porque o que aconteceu aqui, pessoal? Toda vida, o expoente que está em cima desce multiplicando e em cima eu substituo, né, por o número que estava, menos 1. No caso, o 2 desceu multiplicando o 3, ficou menos 3 vezes 2, vezes x. Por quê? 2 menos 1 é 1. Então aqui é x, porque é x elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Mais 1.500. 1.500 tem o x. O x está elevado a 1. 1 menos 1 é 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então fica 1.500 vezes 1 vezes 1 dá 1.500. Então, voltando, menos 6x mais 1.500. Agora vamos calcular com x igual a 250. R' de 250 igual a menos 6 vezes 250 mais 1.500. Menos 6 vezes 250 é menos 1.500, com mais 1.500 dá 0. Então, tua receita da peça de 250 é 0. Tu vai trabalhar nela e não vai ter muito retorno aí, não. Tu vai ter retorno nas outras. Nessa de 250, tu vai fazer e ter uma receita 0. Ok? Questão 17. A receita total recebida da venda de X televisores em cores é dado por R de x é igual a 700x menos x a terceira sobre 40. A função receita marginal é só o quê? Fazer a derivada dessa função. Derivada de 700x, 700, né? X está elevado a 1, menos 1, 0, 0, x elevado a 0 é 1, então pronto, 700. Menos, aí, derivada de 3, não, de x a terceira sobre 40. Então, o que acontece? É como se tivesse aqui, ó, esse 3 passa multiplicando para baixo, né? Fica 3 vezes o x, que o x vai ficar a segunda, né? Então, vai ficar 700 menos 3x a segunda sobre 40. Essa é a função receita marginal. Receita marginal quando x igual a 20. É só aplicar aqui. R de 20 é R' de 20, né? Igual a 700 menos 3 vezes 20 ao quadrado dividido por 40. Fica 700 menos 3 vezes 20 ao quadrado, 400. Então, 3 vezes 400, tudo isso dividido por 40. Fica 700 menos 1.200 dividido por 40. Certo? Então, fica 1.200 dividido por 40 dá 30. Como é menos 1.200, menos 30. Então, 700 menos 30 igual a 670. R'20 igual a 670. Então, a receita marginal para 20 unidades é igual a 670. Pessoal, acabamos a nossa revisão. Hora
de vocês darem só mais uma lidazinha, ver se tem alguma coisinha aqui para revisar, aí no caderno de vocês, fechar o caderno e fazer as provas agora em festival de 10, né? Só 10 que eu estou esperando aqui de vocês, tá bom, pessoal? Pois boa sorte, tudo de bom. Até a próxima.